Cara, eu entendo muito bem a sua preocupação. O Brasil, ele é sempre um país muito incerto, politicamente, judicialmente. É um país que tem esse risco maior ao investir por aqui, né? A gente até lá nos meus stories no Instagram, eu sempre faço essa brincadeira. Para investir no Brasil, você tem que ter muita coragem. Isso, de fato, não tem como, por exemplo, comparar a segurança de todos esses aspectos de um país como os Estados Unidos e o Brasil. Mas claro que no Brasil existem também ótimos ativos, boas oportunidades, boas empresas, bons fundos. E como a gente mora aqui, a gente conhece o mercado daqui, a gente tem que estar presente por aqui também. Como as nossas despesas estão em reais, enfim, é fundamental que a gente também tenha parte do nosso patrimônio por aqui. Então, como que a gente pode se proteger desses riscos do Brasil, do risco político, do risco do presidente dar uma canetada, regular algum setor, mudar o presidente de alguma companhia, de algum caso de corrupção, como já aconteceu infinitas vezes nos governos de presidentes anteriores, enfim. O Brasil ele sempre é um país que tem esses riscos sempre muito presentes. E para a gente conseguir se livrar desse risco, é muito importante que a gente tenha alguns critérios em mente. Primeiro de tudo, na hora de selecionar as suas empresas, as suas ações, você tem que saber, que as estatais elas têm muito mais chance de sofrer com esse tipo de intervenção do que empresas privadas. Então, quando você investe em estatais, você tem que saber do risco. Outra coisa, é fundamental que você não concentre demais a sua carteira nem em um único ativo, mas também não em um único setor, não tentar passar ali de 20% em um único setor, porque se o Estado vai lá e regula determinado setor, todas aquelas empresas do setor vão sofrer com isso. Então, no final das contas, é sempre muito importante a gente ter isso em mente, que só a diversificação vai te salvar. A diversificação é a grande aliada do investidor, ainda mais quando a gente investe em um país tão incerto como o Brasil, né? Então, a diversificação sempre vai te ajudar demais. Claro, é importante, por exemplo, igual eu citei, evitar estatais, né? Se você não está disposto a sofrer esse risco, evitar empresas que já houveram casos de corrupção anteriormente, ou pelo menos eles tenham feito a limpa, né, nesses gestores antigos. Então é sempre importante o investidor, na minha opinião, o investidor de longo prazo, ele tem que estar sempre pensando em sobreviver no longo prazo, né? Falar que é investidor de longo prazo é fácil, agora sobreviver no longo prazo é sempre aquela prova muito difícil. Então você tem que ter sempre em mente critérios para analisar empresas, para escolher empresas, para diminuir o seu risco, para que você consiga sobreviver pelo máximo de tempo possível na bolsa de valores. E é esse tempo investindo que vai te trazer grandes retornos no longuíssimo prazo, aí falando de décadas. Então, sobreviver no Brasil, na minha opinião, passa por dois aspectos fundamentais que eu já venho citando aqui. A diversificação, é claro, é extremamente importante, né? Ter critérios também bem definidos na análise de ativos e saber do risco que você está disposto a correr, saber dos riscos de cada ativo, de cada setor, mas também tentar se afastar um pouco de todas as notícias, tentar se afastar de acompanhar a cotação no mercado o dia inteiro, porque isso também só vai te prejudicar, não vai te trazer benefício algum. Então, ter essa visão de longo prazo, esquecer um pouco essas oscilações de curto prazo e não depender de governo para nada, não depender de governo para se aposentar, não depender do governo para sua empresa ir bem, não ter o risco do governo poder interferir na sua empresa trocando presidente, né? Então, no caso, basicamente evitando estatais, mas isso tudo vai depender sempre da sua estratégia, dos seus critérios na alocação de ativos. Eu sempre gosto de diminuir os meus riscos ao máximo para que eu consiga permanecer na bolsa de valores pelo máximo de tempo possível. E isso também tem muita relação com o segundo critério, na minha opinião, está sempre muito relacionado à mentalidade de longo prazo que você consegue ter. Então, considerando esses dois fatores, da diversificação e da mentalidade, você consegue ter um pouco mais de chances de sobreviver a esse cenário caótico que o Brasil está sempre inserido.